O ano de 1958 foi um dos anos dourados. Na década de 1950, foram muitos os eventos marcantes e reinava o otimismo. Ao final, se dizia que foi o ano que nunca deveria ter terminado. O ano de 1958 viu nascer a bossa nova, que se popularizou na voz de João Gilberto com a canção autoral de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, intitulada Chega de Saudade. No ano seguinte veio também o samba desafinado, de autoria de Tom Jobim e Nilton Mendonça, que marcou época. Sem ela não pode ser linda, que coisa linda. Se você disser eu mesmo mentindo, devo argumentar principal e no peito do desafio. No ano de 1958, o concurso Miss Brasil elegeu a bela jovem modelo Adalgisa Colombo, uma adolescente de apenas 18 anos de idade, charmosa e ousada, que encantou o país com a sua jovialidade e simpatia. Ela quase ganhou o concurso Miss Universo, no qual conquistou o segundo lugar. Brasileiros se apresentam nesta festa de alegria e esplendor. Jovens vices, seus estados. Brasília, a nova capital do Brasil, prometida pelo presidente JK, estava em construção a pleno vapor. Em pouco mais de um ano de obras já se divisavam suas avenidas e as estruturas de edifícios em construção. Tudo estaria pronto para inauguração em 21 de abril de 1960. No Triângulo Monumental da Praça dos Três Poderes, estão sendo construídos os palácios do Congresso Nacional, o do Planalto. Aprecia-se uma imagem viva, dando uma ideia sem retoque da atual situação de Brasília. Os prédios brotam do solo com uma rapidez impressionante. A paisagem de Brasília se transforma a cada dia que passa, como se fosse no teatro. A Feira Mundial de Bruxelas de 1958, também chamada por extenso de Exposição Universal e Internacional de Bruxelas, e abreviadamente Expo 58, realizou-se no ano de 1958, entre os dias 17 de abril e 19 de outubro, na capital da Bélgica. Cerca de 42 milhões de pessoas a visitaram. Os lemas da feira foram a paz mundial e o futuro da energia atômica para uso pacífico, esta corporificada pelo edifício do Atomium, que se tornou um ícone e continua sendo uma atração turística até os dias atuais. Na Copa do Mundo de 1958, realizada na Suécia, o Brasil assombrou a Europa com seu futebol arte, conquistando pela primeira vez a Taça do Mundo. Os jogadores mais comentados foram Garrincha, Pelé, Didi, Vavá e Zagallo. A taça foi recebida pelo jogador Bellini, das mãos do rei da Suécia. 55e minute de jeu à présent. Les spectateurs vont se régaler d'un but comme on n'a encore jamais vu à l'époque. Centre de Didi pour Pelé, contrôle de la poitrine. Balle piquée au-dessus de Gustafsson et le futur roi Bas Svensson. Un but d'anthologie de Pelé, le football comme une véritable religion. Les Brésiliens entament la coupe Jules Rimet à Luis Bellini. Le Brésil est champion du monde. Estava em curso a chamada Operação Pan-Americana, criada pelo presidente JK, que objetivava aproximar o Brasil dos países vizinhos da América do Sul por uma política de boa vizinhança.
Dentro do espírito dessa nova política internacional, o navio Escola Custódio de Melo da Marinha do Brasil realizou a sua primeira viagem de instrução de guardas marinhas, visitando portos da Europa, da América do Sul e do Brasil. Ele partiu do porto do Rio de Janeiro, Brasil, no dia 10 de julho de 1958 e ao mesmo retornou no dia 18 de dezembro de 1958. Partimos do porto do Rio de Janeiro, no Brasil, no dia 10 de julho de 1958 e depois de uma breve parada em Recife, Pernambuco, Brasil, para reabastecimento, singramos as águas do Oceano Atlântico rumo à Europa. Chegamos a Portugal, no Porto de Lisboa, no dia 24 de julho de 1958 e partimos no dia 27 de julho de 1958. Chegamos à Holanda, no porto de Rotterdam, onde atracamos no dia 30 de julho de 1958 e partimos no dia 1º de agosto de 1958. Daí visitamos a cidade em miniatura, Madurodam. Laat ons de landman loven met zang en de vreugd, want hij gaat al te boven om zijn loyale deugd. Landouwen sloten zeden dagelijks spijsten de voet, met z'n zweetig geleden, de edele landman goed, daar het al bij leven moet. Hertogen, prinsen, graven, die zullen zijn gespijsd. De landman moet beslaven, het is recht dat men hem prijst. Als heren triomferen en schaffen op zijn boot. Chegamos à Bélgica, no porto de Antuérpia, onde atracamos no dia 2 de agosto de 1958 e partimos no dia 10 de agosto de 1958. Desse porto por ferrovia, fomos à capital, Bruxelas, onde se realizava a Exposição Mundial de 1958, conhecida pela sigla Expo 58. Chegamos à Inglaterra, no porto de Londres, no dia 11 de agosto de 1958, onde fundeamos no rio Tamisa, em frente a Greenwich, e partimos no dia 15 de agosto de 1958.
Chegamos à França, no porto de Le Havre, no dia 16 de agosto de 1958 e partimos no dia 24 de agosto de 1958. Nesse intervalo de tempo, visitamos Paris, a cidade luxo. Nossa passagem pelo Panamá foi breve, onde chegamos à zona do canal e ao porto de Balboa em 6 de setembro de 1958 e dele partimos no dia 8 de setembro de 1958. A passagem pela Colômbia se deu no porto de Buenaventura, onde chegamos no dia 9 de setembro e partimos logo no dia seguinte, 10 de setembro de 1958. A passagem da linha do Equador foi comemorada a bordo com uma festa em grande estilo, em presença do rei Netuno e de toda a sua corte. Aportamos em Guayaquil, no Equador, no dia 12 de setembro de 1958 e dele partimos no dia 14 de setembro de 1958. Por via terrestre, visitamos a capital, Quito. Ao Peru, chegamos pelo porto de Callao no dia 16 de setembro de 1958 e partimos no dia 19 de setembro de 1958. A pequena distância, visitamos por terra a capital, Lima. Chegamos ao Chile pelo porto de Valparaíso em 23 de setembro de 1958, de onde partimos no dia 27 de setembro de 1958 pelos canais chilenos em direção ao sul do continente. De Valparaíso visitamos a cidade geminada Vinhas del Mar e por via terrestre a capital, Santiago. Chegamos a Punta Arenas, a cidade mais austral do Chile, no Estreito de Magalhães, no dia 1º de outubro de 1958, de onde partimos no dia 2 de outubro de 1958, após breve estadia. Chegamos à Argentina pelo porto de Buenos Aires no dia 6 de outubro de 1958 e daí partimos no dia 9 de outubro de 1958. Fomos então para o Uruguai, onde chegamos pelo porto de Montevidéu no dia 10 de outubro de 1958 e dele partimos no dia 12 de outubro de 1958.
Depois de cerca de 3 meses viajando pelo exterior, voltamos para o Brasil, chegando ao porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no dia 13 de outubro de 1958, de onde partimos em 17 de outubro de 1958. Ao porto de Paranaguá, no Paraná, chegamos em 19 de outubro de 1958, partindo no dia 23 de outubro de 1958. De Paranaguá por ferrovia chegamos à capital do Paraná, a jovem e próspera cidade de Curitiba. À Ilha da Trindade chegamos no dia 27 de outubro de 1958 e dela partimos no mesmo dia 27 de outubro de 1958. Estivemos no Ceará, onde aportamos em Fortaleza, entre o dia 1º de novembro de 1958 e o dia 5 de novembro de 1958. Seguimos para o estado do Pará, onde chegamos ao porto de Belém, no dia 7 de novembro de 1958 e partimos no dia 12 de novembro de 1958. Navegamos pelo Rio Amazonas acima até Manaus, no Amazonas. Chegamos a Manaus, no Amazonas, no dia 16 de novembro de 1958, de onde saímos no dia 22 de novembro de 1958. Voltamos para o Porto de Belém, no Pará, onde chegamos no dia 25 de novembro de 1958 e permanecemos até o dia 29 de novembro de 1958, quando partimos. Nosso próximo destino foi a ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, onde chegamos no dia 2 de dezembro de 1958 e de onde partimos no dia 4 de dezembro de 1958. Depois aportamos na cidade de Maceió, em Alagoas, onde chegamos no dia 5 de dezembro de 1958 e partimos no dia 9 de dezembro de 1958. O próximo porto foi a cidade de Salvador, na Bahia, onde chegamos no dia 10 de dezembro de 1958 e partimos no dia 16 de dezembro de 1958. A nossa viagem se encerrou no porto onde havia começado, o Porto do Rio de Janeiro, que então era o Distrito Federal, foi Estado da Guanabara e hoje é Estado do Rio de Janeiro, no dia 18 de dezembro de 1958. Obrigado por assistir este vídeo. Assista também aos vídeos de cada uma das
partes desta viagem.